Desde sempre eu gostei de matemática, mas eu entrei no curso pensando na possibilidade de mudar depois para um curso de computação. Eu vou comprar ação hoje e vender daqui a uma semana. Se eu pensei em investimento, eu só quero encontrar um bom momento de compra para poder segurar esse movimento durante muitos meses, durante muitos anos. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso novo podcast, o Manual do Mercado. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que vai interessar muitas pessoas que estão assistindo, que é: eu preciso ser bom ou boa em matemática para ganhar dinheiro no mercado financeiro ou para trabalhar no mercado financeiro? Esse é um mito que muita gente cai e acaba se afastando do mercado. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui hoje o mago das opções, o professor Inácio, que é matemático e analista CNPI. Seja muito bem-vindo, Prof. Inácio. Muito obrigado, Kézia. Obrigado pela participação, convite aqui que eu recebi. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. E a gente precisa falar sobre o assunto, né? Matemática. E aí, eu vou começar até esse episódio falando que esse era um receio que eu tinha antes. Na escola, eu era péssima em matemática. Detestava matemática. Inclusive, eu fiz jornalismo porque não tinha matemática no curso. E hoje eu trabalho no mercado financeiro. O que é uma ironia do destino, né? Mas quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu vi que, cara, as pessoas não precisam ser boas em matemáticas, ótimas em matemática, para trabalhar no mercado financeiro ou até mesmo para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Só que antes da gente entrar nesse assunto, tá? Eu acho importante a gente falar sobre o professor Inácio. Quem é o professor Inácio? Como você bem disse, né? Eu sou formado em matemática. Trabalho hoje também aqui com o mercado financeiro, especificamente na parte de educação para o mercado financeiro. Recebi a minha certificação CNPI, eu acho que em 2023, não me lembro agora, mas enfim. Hoje eu sou analista CNPI técnico. Estou estudando para fazer também a prova do CNPI fundamentalista. E de onde vem o Inácio? O Inácio ele vem do Ceará, uma cidade chamada Maracanaú, onde eu estudei também, né, por questão ali da graduação em matemática. Depois passei mais de 10 anos da minha vida dando aula de matemática, de programação e redes de computadores, quando recebi o convite para vir para a Melver no ano de 2023 e vim parar aqui em Florianópolis. Essa é uma ótima história. Como que você recebeu esse convite assim para vir para cá? Antes de vir para a Melver, eu fui aluno da formação em opções, que inclusive é uma formação excelente, onde a gente fala aqui de diversas estratégias utilizadas por grandes investidores, por grandes fundos de investimento. E na época eu fui o aluno destaque da formação em opções, e logo em seguida, quando acabou a formação, o Raoni já me convidou para vir embora, né, para vir trabalhar aqui com ele na Melver. Por que você acha, eu acho que assim, você tem experiência tanto, assim, literalmente em sala de aula, né? Você dava aula, era em escola, faculdade, como é que era? Era no Instituto Federal. Tá. A antiga escola técnica. Prof, eu quero voltar um pouco, tá, no tempo. Você falou, né, que você é formado em matemática, dava aulas, hoje tá aqui na Melver, mas eu queria saber como é que surgiu o seu interesse por matemática, porque assim, fazer um curso de matemática é algo muito específico, né? A pessoa tem que gostar muito. Então, como é que surgiu esse interesse? Como é que foi a escolha e tudo mais? Conta pra gente. Desde sempre eu gostei de matemática, mas eu entrei no curso pensando na possibilidade de mudar depois para um curso de computação. E acabou que eu não mudei, eu fui até o final e recomendo, né, quem tiver um dia possibilidade de fazer um curso como matemática, eu acho que é bem divertido. Legal. E como que foi o seu interesse em mercado financeiro, né? Porque você contou aqui que você entrou no curso de formação em opções. Foi assim que você conheceu a Melver. E como que foi esse interesse, assim? O meu primeiro contato com o mercado financeiro foi quando, se eu não me engano, quando a Petrobras descobriu os campos do pré-sal e fez um follow-on, né? Um lançamento de novas ações. Sim. Eu acabei me interessando, comprei algumas ações. Depois eu fui descobrindo novas possibilidades no mercado financeiro, como day trade, que muita gente acaba fazendo, mas acabei
dando mais importância mesmo quando eu descobri o mercado de opções, que aí foi onde eu decidi realmente me dedicar e entrei a fundo para estudar e conhecer esse assunto. Eu gostaria de ouvir algumas histórias, se você não se importar de contar pra gente, até antes de você se tornar professora aqui na Melver, de como que era a sua experiência ali operando opções, assim. Teve algum acontecimento de que você falou, nossa, cara, ganhei muito dinheiro, ou perdi muito dinheiro. Enfim, uma história, uma curiosidade que você nunca contou, que você vai contar aqui pra gente em primeira mão. Bom, essa parte de ganhar muito dinheiro e perder muito dinheiro não aconteceu comigo por um motivo bem simples, né? Desde sempre, como eu sempre tive um pé um pouco atrás com relação a colocar dinheiro em risco, eu sempre dividi muito bem o meu dinheiro de forma que eu nunca ganhei muito, nem também nunca perdi muito. Mas algumas vezes eu deixei oportunidades justamente por ter colocado pequenos valores quando estava prestes a acontecer alguma coisa muito grandiosa, como por exemplo, na época da Covid, eu percebi um pouco antes que alguma coisa estava um pouco estranha, e aí em vez de entrar no mercado de opções com mais vontade, eu tirei todo o meu dinheiro de renda variável e fiquei completamente fora. Provavelmente eu nem estaria aqui, porque eu acharia que saberia bastante de opções se eu tivesse ganhado dinheiro. Acabou que o fato de eu ter tirado todo o meu dinheiro da bolsa foi o que me fez estudar na Melver e estar aqui hoje. Que legal, muito bom. E aí, entrando agora no assunto mesmo, você é matemático e você é professor, trabalha com renda variável. E as pessoas têm esse medo de, cara, pensa em mercado financeiro, logo vem números. E aí dá aquele receio do tipo, nossa, não vou começar a investir, ou não me vejo trabalhando no mercado financeiro porque, sei lá, eu não curto matemática, acho que não vou me dar bem. Por que você acha que as pessoas têm essa trava e esse medo? E conta pra gente, a pessoa ela precisa manjar muito de matemática para ganhar dinheiro no mercado ou, de repente, para se tornar um analista CNPI e trabalhar com isso? Essa pergunta é excelente e a resposta depende, tá? Depende da área que você vai atuar no mercado financeiro. Eu acredito que as pessoas têm essa visão de que para atuar no mercado financeiro precisa de matemática, porque quando a gente está recebendo notícias do mercado financeiro, está sempre se falando em números e matemática é muito atrelada a números. Então você vê o preço da ação de Petrobras, o preço da ação de Itaú, quanto foi que subiu o preço do dólar, quanto que subiu o índice Bovespa, quanto que caiu o índice Bovespa. Então, o tempo inteiro a gente está falando de números. Mas, quando você começa a entrar de fato no mercado financeiro, você vê que tem uma infinidade de áreas. Então, você vai ter, por exemplo, uma área mais comercial, que a pessoa precisa entender como que funciona determinado produto, como que funciona o mercado de ações, como que funciona o mercado futuro, como que funciona o mercado de opções, para apresentar estratégias comerciais para os clientes. Então é muito mais importante você ser um bom vendedor para apresentar boas estratégias, trazer boas oportunidades e deixar que outro time calcule quais são essas estratégias, descubra quais são as melhores estratégias de acordo com a necessidade do cliente. E aí você separa um pouco quem é técnico, que sabe encontrar boas estratégias, de quem é comercial, quem sabe apresentar adequadamente essa estratégia para o cliente. O cliente ele quer alguém que seja comercial, que passe tranquilidade para ele e não que passe algo totalmente técnico, totalmente matemático, que fica bem difícil de entender o que está acontecendo. Então, se você tem um perfil ali um pouco mais comercial, mais comunicativo, também tem espaço. Sem contar outras atividades como, por exemplo, trazer essas operações para o cliente, com certeza envolve também a área jurídica. Então, tem espaço para quem é advogado, enfim. O mercado financeiro tem muitas possibilidades e não necessariamente você precisa ser um profissional de matemática para atuar no mercado financeiro. E agora falando mais especificamente de operar no mercado. É mito, é verdade que a pessoa ela precisa saber ali, sei lá, cálculo avançado, precisa saber fazer conta para operar bem no mercado, para ganhar dinheiro de verdade no mercado? Não é necessário, ajuda bastante, tá? Mas não é necessário você ter um conhecimento super avançado de matemática. Eu conheço algumas pessoas que, enfim, a profissão não tinha absolutamente nada a ver com números e que hoje são excelentes profissionais do mercado financeiro. E aí, até falando um pouco sobre, e algo que vocês trazem muito, né, os professores aqui da Melver,
que é análise técnica e análise fundamentalista. Qual foi o maior equívoco, né? Você tem ali as lives semanais com os alunos, inclusive da formação em opções, né? Então, vocês conversam, trocam ideia. Eu queria saber qual que foi o maior equívoco, porque eu acho que é um conhecimento que também vai poder ajudar muitas pessoas que estão assistindo a gente, que você já viu eles cometendo sobre análise técnica e sobre análise fundamentalista. Acho que dá para ir até um pouco além, né, dessa questão de análise técnica e análise fundamentalista, quando a gente pensa também em análise de fluxo, que é outra maneira de você avaliar o mercado financeiro. E quais são os principais erros que eu vejo, tá? Análise técnica, no geral, ela deve ser utilizada, ela é para ser utilizada em movimentos de curto prazo no mercado, alguns dias, talvez algumas semanas. Enquanto a análise fundamentalista é para a gente que tem uma visão de mais longo prazo. É aquela pessoa que quer, de fato, se tornar sócia de uma empresa. Então, se você abre uma empresa, chama um colega seu ou alguns colegas, coloca dinheiro dentro da empresa e vai tocar um negócio, você não faz isso pensando em vender a sua parte da sociedade daqui a 2 semanas, daqui a 3 dias, daqui a 1 mês. Você faz isso pensando que você vai tocar a empresa por muito tempo e aí talvez daqui a 10 anos, 20 anos você possa vender a empresa porque ela ficou muito grande ou talvez vender uma parte da empresa. Não necessariamente vender a empresa inteira. Isso é você se tornar sócio, você se tornar investidor ou investidora na empresa. Quando a gente utiliza análise técnica, a gente não está muito preocupado com essa questão de se tornar sócio da empresa. A gente está vendo o movimento de sobe e desce ali das ações e a gente quer identificar quando o movimento está mais propenso à alta, então eu quero comprar as ações, e até onde esse movimento de alta pode ir. Eu vou vender as ações assim que eu achar que o movimento ele não tem mais para onde ir. Normalmente essas operações duram alguns poucos dias, 2 dias, 3 dias, no máximo umas 4 semanas, tá? E a gente tem ainda a questão da análise de fluxo, que é bem momentâneo. As pessoas ficam olhando ali durante o mercado aberto se em poucos minutos o preço vai subir ou cair para comprar e vender no mesmo dia, as famosas operações de day trade. Então, os principais erros que eu vejo as pessoas cometendo é ver um relatório de análise fundamentalista, que é para a visão de investidor de longo prazo, e querer fazer uma operação para comprar as ações hoje e vender amanhã, por exemplo, ou até para fazer day trade, comprar ação agora e vender daqui a 5 minutos. É um relatório de análise fundamentalista, é uma visão de muito longo prazo. Ou o contrário, recebe um relatório de análise técnica e acha que vale a pena investir na empresa. Ou até assim, recebe um relatório de análise técnica dizendo para vender ações da empresa e fica chateado porque viu que um guru famoso falou, olha, eu estou comprando essas ações. Só que o cara, ele investe no fundamento e o outro recebeu um relatório de análise técnica. O relatório de análise técnica não está preocupado com o fundamento da empresa. Se a empresa está em queda no curto prazo, eu vou vender. Se a empresa está em alta no curto prazo, eu vou comprar. Ah, mas a empresa é ruim. Tá, eu vou comprar, ela sobe, eu vendo e me desfaço da posição. Isso é análise técnica. Entendi. Então, o principal erro é utilizar uma estratégia quando deveria utilizar outra. Utilizar análise técnica pensando em investimento não é um bom caminho, ou olhar para investimento como se fosse análise técnica, coisa de curto prazo, também não é um bom caminho. E até perguntando agora, você pessoalmente, qual que é a sua linha de pensamento, né, a gente pode falar, para investir? Qual que você gosta mais? Para investimento, análise fundamentalista. Embora a gente possa utilizar um pouco de análise técnica, mas não nesse sentido de ficar comprando e vendendo o tempo inteiro. Você utiliza indicadores de análise fundamentalista para dizer que aquela empresa ela está boa e barata, e aí você pode refinar a operação com análise técnica simplesmente para aguardar um momento em que aquele preço ele parou de cair, por exemplo, e pode dar indícios de que ele vai começar a subir. Aí você aproveita o melhor das duas análises, que eu vou usar a análise fundamentalista para investimento, mas eu vou utilizar também a análise técnica para encontrar o melhor momento de compra. Só que perceba que usar a estratégia dessa forma não significa que eu vou comprar a ação hoje e vender daqui a uma semana. Se eu pensei em investimento, eu só quero encontrar um bom momento de compra para poder segurar esse movimento durante muitos meses, durante muitos anos. Análise técnica, eu acho que a palavra também é um pouco
pode assustar um pouco e pode ter mais relação ali com a matemática que a gente estava falando. Qual que é o racional por trás da análise técnica? Você estava falando de tipo, a gente viu aqui uma tendência de alta. Como que isso funciona na prática? Assim, até para ficar claro. Análise técnica, a gente utiliza gráficos e a gente avalia esses gráficos para entender como que está funcionando no momento a oferta e a demanda por determinada ação, por determinado produto. Tá. Se a gente está vendo o produto subir, a gente acredita que tem maior demanda do que oferta. E se a gente está vendo o preço cair, é porque a gente acredita que tem mais oferta do que demanda. E aí a gente tenta identificar padrões nesses movimentos que indiquem a continuidade do movimento ou uma possível mudança de direção. O preço estava subindo, ele parou de subir, ficou lateral ou até começou a cair. Então a análise técnica se preocupa mais com identificar padrões e esses padrões eles vêm do comportamento humano, geralmente o medo e a euforia. Então quando a pessoa está com medo de uma ação cair, ela vai lá e vende para não perder dinheiro, o que acaba gerando mais oferta no mercado e faz a ação cair ainda mais. Por outro lado, quando a ação está subindo, acaba gerando euforia, todos os jornais falando daquela empresa que vai bombar, que vai ser a melhor empresa do ano. Por exemplo, há umas 2-3 semanas atrás, quando Casas Bahia começaram a subir bastante, eu fui bastante demandado para falar por que as ações de Casa Bahia estão subindo? Tem alguma coisa no fundamento? E para as ações subirem, não tinha de fato nada importante no fundamento. Mas tinham algumas questões ali de mercado que acabaram forçando o preço das ações a subirem. E aí quando você olha, tanto do ponto de vista fundamentalista quanto do ponto de vista técnico, nesse momento não tinha nenhuma operação para fazer em Casas Bahia, por exemplo. Além, né, dessas... Porque eu acho que esses são termos que todo mundo fala, né? Mas tem algo, assim, que você ensina para os seus alunos e que geralmente as pessoas não falam, geralmente outros gurus, né, do mercado financeiro não costumam falar, mas que você traz nas aulas para os alunos eles conseguirem ter essa leitura de mercado com mais clareza? Com certeza, assim. Normalmente, quando você vai para outros locais para ver o que as pessoas estão falando, ou eles falam puramente de opções ou falam puramente de análise técnica, eu tento trazer uma visão do mercado um pouco mais ampla. Então a gente avalia diversos cenários, diversas situações possíveis para tentar identificar, para tentar juntar o máximo de indicações possíveis. Eu até evitei usar a palavra indicadores, porque é um termo da análise técnica, mas para a gente encontrar diversas indicações possíveis que traga pra gente um cenário mais claro de que se há uma possibilidade de alta ou uma possibilidade de queda em determinado ativo. Inclusive, recentemente a gente criou aqui na formação em opções um quadro chamado Cases na Mesa, que os alunos me trazem a visão deles de um determinado ativo. Eu acho que o ativo vai subir por XYZ. E eu quero montar tal estratégia com opções. Ou eu acho que o ativo vai cair por A, B e C. E eu quero montar tal estratégia em opções. E aí eu tento trazer outras visões que às vezes colaboram, às vezes negam completamente o que aquele aluno me trouxe, e aí ele já fica mais esperto. Poxa, se colabora, então tem uma probabilidade maior dessa minha estratégia dar certo. Mas se nega completamente o que eu estou trazendo, eu já tenho que olhar com calma, porque pode ser que tenha um grande investidor se posicionando exatamente ao contrário daquilo que eu estou achando. Então, se eu estou acreditando na queda e tem um grande investidor acreditando na alta, pode ser que seja mais fácil o preço subir do que cair. Então não faz sentido eu montar uma estratégia esperando a queda do ativo. Eu tô achando muito bacana que a gente tá sempre falando muito sobre a visão do mercado e a leitura, a análise. A gente pode afirmar, e aí eu queria saber um pouco da sua opinião e eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, que para quem quer ou trabalhar no mercado financeiro ou quer investir, ela não precisa ser boa em matemática, mas ela precisa ter a visão certa ali do que está acontecendo? Perfeito, é bem nessa linha mesmo, porque a ideia é tentar identificar qual é o posicionamento das pessoas, porque no final das contas, pensando em investimento, a gente tem que entender que são empresas, não são códigos de negociação. Então, quando eu vou lá e vejo na plataforma
ITUB 4, eu tenho que entender que por trás desse código existe um banco onde pessoas trabalham. Quando eu vejo PETR4, eu tenho uma petroleira onde tem várias pessoas trabalhando. Tem engenheiros, tem jornalistas, tem especialistas em petróleo. Então eu tenho que entender o que a empresa faz, qual é a demanda que a sociedade tem para essa empresa. Eu não vou comprar Petrobras porque tem interferência do governo. Gente, todo mundo usa um carro a gasolina. Todo mundo precisa de derivado de petróleo. Então, enquanto não acabar completamente a nossa dependência de petróleo, as petrolíferas elas vão estar aí e vão continuar dando bons resultados. Não significa que durante algum período curto a empresa não possa cair. Por exemplo, Petrobras caiu bastante ali de 2014 até 2016. Foram 2 anos bem ruins para a empresa. Mas de lá para cá, ela só subiu e já acumula uma alta aí de mais de 600%. Então, se você pensa que é porque a empresa tem interferência do governo ou pensa que é só um código de negociação, só um joguinho, aí realmente não tem como dar certo. E aí, pra gente encerrar esse bloco pro próximo, eu creio que a pessoa ela tá começando hoje a estudar. Seja para trabalhar com o mercado financeiro, seja para começar a investir, mas ela não tem muita afinidade com números, ela fica meio com esse receio, né, digamos assim. Qual dica você daria para essa pessoa de, cara, o que você tem que priorizar, o que você tem que evitar para começar hoje, mesmo se fosse, sei lá, professor, eu odeio matemática, não gosto de números, se você me perguntar contar 1 mais 1 aqui eu vou travar. Por onde eu começo se eu quero entrar para esse mercado? Então, de novo, a resposta é depende, e aí vai depender de quê? Da área onde você pode atuar. Tá. De repente você é uma pessoa mais do storytelling, por exemplo, você pode atuar como copy de uma empresa de mercado financeiro, né? Você pode fazer ali a narrativa, né? Trazer ali como que a gente vai se apresentar para o público nas redes sociais. Ou você pode ser, por exemplo, alguém mais com afinidade no jornalismo. E aí você pode fazer o vínculo ali de relações públicas. Hoje a Melva tem uma grande equipe ali que trabalha com relações públicas. A gente é demandado com bastante frequência para publicar a nossa visão sobre o mercado financeiro, como que está na atualidade, né? Recentemente também com a educação financeira nas escolas. Então tem esse lado também. Ou você pode, por exemplo, atuar como assessor ou assessora de investimento, que aí já é um viés um tanto mais comercial. Precisa entender do mercado, precisa saber o que está acontecendo com o mercado, apesar de não precisar fazer nenhuma conta, você vai mandar essas contas pro time de análise, o time de análise vai trazer os possíveis cenários para você e você vai apresentar esses cenários comercialmente para os seus clientes. Ou você pode trabalhar numa parte de research, né? Na parte de pesquisa de fato de uma casa de análise. E aí você, de fato, vai ser a pessoa ali dos números, vai abrir planilhas, vai talvez trabalhar com programação em Python, por exemplo, que tem sido bastante demandado nos últimos anos. Então você vai ser, de fato, a pessoa que vai ali analisar, vai descascar os números e tentar entender quais são as tendências, quais são os padrões para os próximos meses, para os próximos dias ou talvez até para os próximos anos. Então, acho que assim, em resumo, né, é a pessoa entender qual que é o perfil dela e dentro do mercado financeiro tem espaço para todos os perfis. Então, eu, por exemplo, sou do time de marketing, né, como eu disse, eu sou péssima em matemática e trabalho no mercado financeiro. Então, a minha função é traduzir o que o professor Inácio está falando de uma maneira mais simples para que as pessoas entendam. Então, eu acho que dentro do mercado financeiro tem muito espaço para quem não tem tanta facilidade com os números. É um mercado muito meritocrático, que tem espaço para crescimento. Então, eu acho que essa dica é muito pontual, assim, e certeira de... Entenda quais são as suas afinidades. Se você é uma pessoa mais comercial, dá para entrar na assessoria. Se você é uma pessoa que gosta mais dos números, dá para tirar a certificação CNPI, que inclusive não é uma certificação fácil, o professor é craque nisso. Então, tem espaço para todo mundo, até para quem não gosta e quem não é bom em matemática. Tem espaço para todo mundo, inclusive quem não gosta de matemática, com certeza.
Agora, a gente vai fazer tipo um bate-bola, tá? Eu vou falar aqui, vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. Não precisa ser uma palavra só, mas a ideia é ser papum, rapidinho. Combinado? Combinado. Então vamos lá. Primeiro, um erro técnico que você já cometeu. Não avaliar adequadamente as configurações da plataforma e acabar operando uma quantidade muito maior do que eu realmente costumava operar. Um indicador ou ferramenta que você recomenda. Eu utilizo um gráfico bem desconhecido e todos os indicadores dele, que é um gráfico chamado de ponto e figura, porque ele tem uma leitura de mercado um pouco menos ruidosa. Uma crença que quem trabalha com o mercado precisa abandonar. Se você está pensando em investimento, você não deve dar atenção a ruídos de curto prazo. Então eu vejo muitas pessoas falando, determinada ação caiu 3% no dia. Eu peço para essa pessoa olhar um histórico mais longo de alguns meses, de alguns anos, e ver quanto esses 3% que caiu no dia representa do histórico da ação como um todo. É bem pouquinho. Então, poxa, se você está pensando em investimento, esses 3% não querem dizer nada. Se você está pensando em trade, aí já é outra história. Então, quem está pensando em investimento deve se abster o máximo possível dos ruídos de curto prazo. Para a gente encerrar o nosso papo, imagina que todas as pessoas que trabalham no mercado financeiro ou que querem começar a trabalhar no mercado financeiro, ou até investidores, todo mundo que tem ali relação com esse universo. Todas essas pessoas estão assistindo esse podcast agora e você tem a oportunidade de falar qualquer coisa, o que você quiser para elas. O que você falaria? Primeiro é a questão mesmo de conhecer as modalidades que você pode atuar no mercado financeiro. Se você é uma pessoa com um pensamento muito rápido, talvez você consiga se tornar um bom day trader. Se você é uma pessoa que tem aquela visão de mais longo prazo, que gosta das coisas no seu devido tempo, você provavelmente tem um bom perfil para ser um investidor. E aí você pode também ter um perfil um pouco mais analítico, gostar um pouco mais de matemática, fazer ali uma leitura gráfica, talvez você consiga se tornar um analista técnico que faz operações não tão de curto prazo quanto day trade, mas também não tão longo prazo quanto um investimento. Então tudo depende do seu perfil, e aí quem quiser pode procurar a Melver para a gente bater um papo também. E aí, até pra gente encerrar, conta pra gente onde é que as pessoas conseguem te encontrar, dá aí o seu arroba no Insta pra galera te seguir. Então, meu arroba é inacioc.alves, vocês podem me encontrar no meu Instagram pessoal, vocês podem também encontrar ali no canal do YouTube da Melver, tem várias aulas minhas a respeito de mercado de capitais, a respeito de derivativos, então vocês podem ali também, de alguma forma, acabar me encontrando. E se você quiser aprender sobre opções, o professor Inácio é o mago das opções, então a gente tem aqui dentro a formação em opções. Você também consegue encontrar ali nos canais da Melver. E todas as semanas o prof. Inácio tá lá ao vivo, com o mercado aberto, conversando com os alunos, tirando dúvida. É simplesmente maravilhoso. É isso daqui, só que com muito mais profundidade. Então, se você tem interesse, eu iria lá no Insta da Melver para saber mais. Prof, muito obrigada, tá, por ter aceitado esse convite. Acho que foi muito bom, foi muito legal. Espero que a gente tenha novos episódios com a sua presença. Obrigada. Agradeço também aqui o convite e, de fato, espero que a gente tenha mais episódios falando aqui, né, talvez até entrando um pouco mais ali no mundo das opções, no mundo do mercado financeiro, com mais detalhe. Acredito que vai ser bem enriquecedor para os nossos ouvintes. E esse foi o segundo episódio do nosso novo podcast, o Manual do Mercado Financeiro. E se esse episódio te ajudou a quebrar essa crença limitante de que você precisa ter perfil técnico ou precisa ser bom em matemática para trabalhar ou ganhar dinheiro com o mercado financeiro, se isso te ajudou, não esquece de mandar esse episódio para alguém que você conhece, para um amigo, para um familiar, deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. E claro, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, @melveredu. E deixa também a sua dica ou a sua sugestão para o nosso próximo episódio. Até a próxima!